Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Este é um capítulo de profunda carga emocional e doutrinária da obra Nosso Lar. Ele marca um ponto crucial na jornada de autoconhecimento e reparação do protagonista. André Luiz sente uma forte e inexplicável atração pelo departamento feminino das câmaras de retificação. Acompanhado por Narcisa, que o aconselha a ver cada situação como uma oportunidade de aprendizado e serviço, ele visita o local. Lá, entre mulheres que sofrem as consequências de suas vidas passadas, André reconhece Elisa, uma antiga empregada doméstica de sua casa na Terra. Vamos conhecer essa história em detalhes. Capítulo 40. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem à prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes. Acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Prestem muita atenção nesse primeiro parágrafo. André Luiz estava trabalhando nas câmaras de retificação, que é como se fosse um pronto-socorro para receber espíritos recém-chegados do umbral. As câmaras de retificação estão divididas em ala masculina e ala feminina. E o André Luiz começou a sentir uma vontade grande, uma atração para visitar a ala feminina. Por quê? Porque havia alguém ali que ele deveria reencontrar para ajustes do passado. Como Narcisa falou quando o pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Quando estamos em sintonia com o bem, porque é óbvio que Deus não vai nos levar para praticar o mal. Quando estamos praticando o mal, estamos sozinhos, com os nossos obsessores. Mas, quando estamos em sintonia com a espiritualidade superior, somos guiados. Aquilo que precisamos retificar, aquilo que precisamos corrigir, nos atrai, nos puxa. Quem semeia tem que colher. A plantação que semeamos vai nos atrair para a colheita. Que cenário André Luiz estava presenciando? Quem, durante a sua encarnação, não cuidou da sua vida íntima? E quando desencarna? A sua vida íntima é um vulcão em erupção. É isso que ele estava presenciando ali. Todos os desequilíbrios que foram cultivados no sentimento, na mente, no comportamento, nas energias psíquicas, tudo isso vai se manifestar com toda a força. Então, o quadro era de sofrimento. O quadro era de sofrimento intenso. Por quê? Porque semeou espinhos e semeou ilusões. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado.
Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? Donde vinha? Ah, naquele caso não me defrontava o Silveira perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas, qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira à mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão, penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Entrando no pavilhão 7, André Luiz observou vários leitos femininos e em meio a eles localizou alguém que lhe despertou mais atenção. Era Elisa, uma moça que quando era jovem, trabalhava na casa dele. André Luiz na juventude, foi leviano, estouvado e irreflexivo, agindo por impulso e causando sofrimento. Agora, com uma consciência mais madura, ele enfrenta as consequências de seus atos, sentindo vergonha, culpa e um forte desejo de reparação. Sua atitude de procurar ajuda em vez de fugir da responsabilidade mostra a sua evolução moral. Elisa, aqui é a personificação da consequência do ato. Sua aparência amargurada, de velhice prematura e seu semblante vencido e humilhado não são apenas descrições físicas, mas o reflexo de uma vida de sofrimento que foi desencadeada pelo episódio na casa de André Luiz. Ela é a dívida viva que ele precisa resgatar. Já Narcisa, mais uma vez representa a sabedoria, a compaixão e a orientação espiritual. Como enfermeira, seu papel é curar não apenas o corpo, mas a alma. Ela não julga André Luiz, ao contrário, demonstra empatia, conhece o seu martírio moral, de experiência própria, e oferece uma perspectiva construtiva, baseada na fé. Ela é a voz da lei divina, que não é punitiva, mas educativa. Aqui o tema central é a lei de causa e efeito. A ação irresponsável de André Luiz no passado, causa, gerou o sofrimento de Elisa e sua própria culpa, efeito. O reencontro não é um acaso, mas uma consequência lógica e necessária dentro dessa lei, orquestrada para que o equilíbrio seja restaurado. Os reencontros no plano espiritual são planejados pela espiritualidade superior para promover a reconciliação e o ajuste de contas do passado. André Luiz treme, sente-se envergonhado e vive uma enorme angústia moral. Esse arrependimento sincero é o primeiro e indispensável passo para a reparação.
tendo a oportunidade de reparação, de resgate, onde a mensagem final de Narcisa é a mais importante. O reencontro com o passado doloroso não é para punir, mas para oferecer uma chance de consertar o erro. A frase: "Se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida", transforma o desespero em esperança e responsabilidade ativa. A dívida não é paga com sofrimento passivo, mas com trabalho e amor ativo em favor daquele a quem prejudicamos. Recebemos aqui uma valiosa lição sobre responsabilidade, as consequências inevitáveis de nossos atos e a misericórdia divina, que sempre nos oferece a oportunidade de reparar nossos erros e evoluir através do amor e do serviço ao próximo. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: "Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos." Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E, percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: "Vamos. Mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém." André Luiz encontra-se em um estado de indecisão e temor. Ele tem uma dívida do passado. Necessário ajuste de contas com Elisa, e a perspectiva de confrontar essa situação o paralisa. Ele representa a alma consciente de seu débito, mas que ainda hesita diante da reparação. Narcisa é a figura mais experiente, sábia e serena. Ela age como uma verdadeira guia espiritual ou uma irmã mais velha. Ela nota imediatamente a indecisão de André Luiz. E suas primeiras palavras são para acalmar. "Não tema." E dar uma direção clara. Aproxime-se dela e reconforte-a. Narcisa fala: "Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos, sendo aqui a espinha dorsal do ensinamento." Ela enfatiza que isso não é uma frase doutrinária, um dogma religioso vazio, mas uma realidade universal, uma lei natural como a gravidade. A ação, semear, gera uma consequência inevitável, colher o fruto. E complementa: "Bem-aventurados os devedores em condições de pagar", é uma inversão genial da lógica comum. Normalmente, ser devedor é visto como algo negativo. Aqui, a dívida é ressignificada como uma bênção, uma oportunidade de crescimento e libertação espiritual. Ter a chance de pagar, ou seja, reparar o mal feito, é uma dádiva, pois permite ao devedor quitar seu débito, aprender a lição e evoluir. Pior seria não ter essa oportunidade. O conselho de Narcisa "e não se dê a conhecer", por enquanto, e é de uma sabedoria profunda. Porque a ajuda deve ser pura e focada no bem-estar de Elisa. Se o André Luiz se identificasse, poderia causar choque, raiva ou rejeição, impedindo que a ajuda fosse aceita. Além disso, o ato de ajudar anonimamente garante que a intenção seja genuinamente a reparação, e não a busca por um perdão rápido ou o alívio de sua própria culpa. O foco está em beneficiá-la primeiro. Esse trecho é uma lição concisa sobre responsabilidade espiritual. Ele ensina que nossas ações passadas criam nosso presente, mas que o presente nos oferece a bendita oportunidade de reparar o passado através do amor e do serviço ao próximo. A verdadeira caridade é aquela que é sábia, estratégica e focada inteiramente no bem do outro, mesmo que isso exija o anonimato e a paciência do benfeitor. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: "E sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito." Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou: "Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre", objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou:
Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até às lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvi-a então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. André Luiz, inicialmente, se posiciona como um observador piedoso, mas com a intenção de castigar a mim mesmo. Isso revela que ele já carrega um peso na consciência e busca ativamente a redenção. A revelação final o transforma de ouvinte em protagonista de sua própria lição, forçando-o a confrontar diretamente seu passado. Seu sentimento de acabrunhado, humilhado, envergonhado, é o ponto de partida para a sua própria retificação. Elisa aqui é o modelo da alma arrependida e em processo de cura. Sua jornada é marcada por extremos, da pobreza à ilusão do luxo, do prazer à doença e abandono, do ódio ao perdão. Sua fala final é o ápice de sua transformação moral, demonstrando sabedoria, resignação e uma compreensão profunda da responsabilidade mútua. Ela não é mais uma vítima passiva, mas alguém que reconhece seu próprio papel nos acontecimentos. As ações de ambos em vida geraram consequências diretas após a morte. A vida de ilusão de Elisa resultou em doença e sofrimento. As ações irresponsáveis de André Luiz o levaram a um doloroso reencontro com seu passado e ao sentimento de culpa que o impulsiona a aprender. A lição mais poderosa do texto está na frase de Elisa: no meu caso, a culpa deve ser repartida. A narrativa supera a visão simplista de vítima e algoz. Ela reconhece que, embora ele a tenha seduzido, ela também fez uma escolha, de trocar o trabalho pela vida fácil. Isso ensina que raramente a culpa é unilateral. A oposição entre o pão bendito do trabalho e o fel venenoso da ilusão é uma lição grandiosa. Na doutrina espírita, o trabalho honesto é visto como uma ferramenta de progresso espiritual e dignidade, enquanto a busca por prazeres fúteis e ilusórios é um caminho para a queda moral. Elisa personifica a superação. Ela transitou do ódio mortal para a compreensão e o perdão, graças à ajuda espiritual. A irmã Nemésia modificou-me. Esse perdão não é apenas para o outro, mas também para si mesma, libertando-a do ciclo de amargura e permitindo sua evolução. O momento em que Elisa revela a identidade do homem é o ponto de virada da passagem. Para nós, é uma reviravolta dramática. Para André Luiz, é um golpe devastador e, ao mesmo tempo, uma bênção. A lição que ele buscava com caracteres indeléveis é gravada em sua alma não por uma história alheia, mas pela sua própria. Aqui é uma verdadeira parábola sobre responsabilidade, consequências e a redenção através do perdão e da autoconsciência. Ele ensina que o passado, por mais doloroso que seja, não pode ser apagado, mas pode ser compreendido e ressignificado. A verdadeira evolução não está em culpar os outros, mas em reconhecer a própria parcela de responsabilidade e escolher o caminho da transformação moral, como fez Elisa. Para André Luiz, o encontro é um passo crucial em sua própria jornada de aprendizado no mundo espiritual. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso.
Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. André Luiz é tocado pela humildade de Elisa. Essa humildade é o que permite a conexão. Ele, um espírito ainda em processo de cura, se identifica com o sofrimento dela. Sua lágrima de arrependimento e remorso é crucial. Não é apenas por Elisa, mas por si mesmo. Ele reconhece em seu sofrimento os ecos de seus próprios erros passados. Ao se oferecer para ajudá-la, chamando-a de irmã do coração, ele está dando um passo fundamental em sua própria reeducação espiritual. Ele está aprendendo a servir. A resposta dela é comovente. A menção de que a voz de André parece a dele, sugere que ela carrega a dor da perda de um ente querido, e a bondade de André a faz reviver a sensação de afeto familiar que havia perdido. Seu sorriso, comparado a uma grande luz, é uma ação grandiosa para a cura espiritual que começa a acontecer instantaneamente através do gesto de amor. A luz da esperança e do consolo entra em sua alma. A caridade e o amor ao próximo é o ponto-chave. A ajuda mútua é a lei fundamental para a evolução espiritual. O conceito de irmã do coração mostra que os laços mais importantes no plano espiritual não são os de sangue, mas os de afinidade e amor. Tanto André quanto Elisa estão em processo de cura. André se cura ao praticar o bem, e Elisa se cura ao recebê-lo. É um ciclo virtuoso. Elisa destaca que há quantos anos ninguém me fala assim. Isso mostra o poder transformador de uma palavra de consolo e de um gesto de amizade sincera, capazes de dissipar anos de solidão e dor. Aqui encontramos uma síntese da filosofia espírita apresentada na obra A Vida Continua Após a Morte, e o progresso espiritual se baseia no amor, no serviço ao próximo e na reforma íntima. A cena é um momento de profunda emoção e aprendizado, onde um simples ato de compaixão gera luz, cura e bênçãos para todos os envolvidos. Considerações finais. Este capítulo revela uma faceta sombria de seu passado terreno, mostrando que ele não foi apenas um médico negligente, mas também um jovem irrefletido que causou grande mal a outra pessoa. Sua reação é de profundo choque, vergonha e remorso. A dor que sente é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Ele passa de um observador passivo em nosso lar para um agente ativo em sua própria redenção, assumindo a responsabilidade por seus atos. Elisa representa a consequência direta das ações de André, mas também de suas próprias escolhas. Ela não é retratada apenas como uma vítima passiva. Sua narrativa mostra que ela também buscou o fel venenoso da ilusão. No entanto, seu sofrimento a levou a uma profunda transformação moral. Sua capacidade de perdoar e de reconhecer sua parcela de responsabilidade, se a culpa deve ser repartida, demonstra uma notável evolução espiritual, colocando-a em pé de igualdade moral com André no momento do reencontro. Narcisa é a personificação da sabedoria, da compaixão e da orientação maternal. Ela não julga André, e em vez disso, o ampara e o capacita. Sua frase inicial, quando o Pai nos convoca a determinado lugar é que lá nos aguarda alguma tarefa, e estabelece o tom do capítulo. Ela age como uma catalisadora, incentivando André a fazer o que é certo, mas sem lhe tirar o mérito da iniciativa. Sua presença é fundamental para que André tenha coragem de enfrentar seu passado. Quem semeia colherá é a síntese da lei de ação e reação. André semeou a irreflexão e a exploração, e agora colhe a oportunidade de reparação através do reencontro doloroso. Elisa semeou a ilusão e a leviandade, e colheu o abandono, a doença e a morte. O capítulo mostra que essa lei não é meramente punitiva, mas educativa, pois sempre oferece a chance de corrigir o erro. O arrependimento de André Luiz é visceral, e ele treme, chora, sente-se esmagado.
No entanto, a doutrina espírita ensina que o arrependimento por si só não basta. É preciso a reparação. A orientação de Narcisa é clara. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. A ajuda que André se propõe a oferecer a Elisa é o início prático de seu resgate. Um dos pontos mais profundos do capítulo é a fala de Elisa. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Isso eleva a discussão para além de uma simples dinâmica de vilão e vítima. Mostra que, na maioria das quedas morais, há uma convergência de fraquezas e escolhas de ambas as partes. Esse entendimento é libertador, pois tira o peso do ódio e da vingança e abre caminho para o perdão mútuo. Elisa só pôde encontrar paz quando deixou de odiar. Ao perdoar seu algoz, ela se libertou da vibração de ódio que aprendia ao sofrimento. Para André, o perdão de Elisa, mesmo que ela não saiba a quem está perdoando, é uma bênção que o motiva a agir. A lágrima de André que cai na mão de Elisa é um símbolo poderoso desse encontro de arrependimento e perdão. Esse é o perdão como ferramenta de cura. A intuição de André para visitar aquele local não foi casual. Narcisa explica que era um chamado divino para uma tarefa específica. O reencontro foi orquestrado pela espiritualidade superior no momento exato em que ambos, André e Elisa, estavam prontos para tirar proveito da situação, ele para reparar, ela para perdoar e ser ajudada. O capítulo 40 é um marco na narrativa de Nosso Lar. Ele move André Luiz de uma posição de aprendizado teórico para a prática dolorosa, mas necessária, da reparação de seus próprios erros. Ilustra de forma magistral que ninguém escapa às consequências de seus atos, mas que a misericórdia divina sempre provê os meios para o reajuste. A lição é clara: a verdadeira evolução espiritual não acontece evitando o passado, mas enfrentando-o com humildade, arrependimento e a firme determinação de reparar o mal que foi feito.